E é de se notar aqui que o ódio se adquire quer pelas boas, quer pelas más ações. Por isso, um príncipe, querendo manter o Estado, como disse mais acima, é frequentemente obrigado a não ser bom, porque, quando aquela maioria, povo, soldados ou grandes que sejam, de que tu julgas ter necessidade para te manteres no poder, é corrompida, convém que sigas o seu pendor para satisfazê-la e, nesse caso, as boas ações são prejudiciais. Mas falemos de Alexandre, que foi tão bondoso que entre os louvores que se lhe atribuem está o de não ter, durante os 14 anos que manteve o império, mandado executar quem quer que fosse sem prévio julgamento. Apesar disso, sendo considerado efeminado e homem que se deixava dominar pela mãe, e tendo por isso caído no desprezo, o exército conspirou e ele foi assassinado. Falando agora, de outro lado, das qualidades de Cômodo, Severo, Antonino, Caracalla e Maximino, vereis que foram extremamente cruéis e rapaces. Para satisfazer os soldados, não deixaram de cometer nenhuma daquelas injúrias que se pudessem cometer contra o povo, e todos, excetuando-se Severo, tiveram um triste fim. É que Severo foi tão valoroso que, mantendo a amizade dos soldados, embora oprimindo o povo, pôde sempre reinar com felicidade, porque aquelas suas virtudes o tornavam tão admirável no conceito dos soldados e do povo, que este ficava, de certa forma, atônito e aqueles reverentes e satisfeitos. Conhecendo Severo, a ignávia do imperador Juliano persuadiu o exército do qual era capitão na Ilíria de que era oportuno ir a Roma para vingar a morte de Pertinax, assassinado pelos pretorianos, e sob esse pretexto, sem aparentar que aspirava ao poder, conduziu o seu exército contra Roma e chegou à Itália antes mesmo da notícia da sua partida. Chegando a Roma, foi ele, pela pressão do medo, eleito imperador pelo Senado e assassinado Juliano. Depois disso, restavam ainda duas dificuldades a Severo para se assenhorear de todo o Estado. Uma, na Ásia, onde Pescenio Negro, chefe dos exércitos asiáticos, se proclamara imperador, e outra no Ocidente, onde Albino também queria subir ao império. E como julgasse perigoso declarar-se inimigo dos dois, deliberou atacar Pescenio Negro e enganar Albino. A este escreveu que, tendo sido eleito imperador pelo Senado, queria dividir com ele aquela honra, mandou-lhe o título de César e, por deliberação do Senado, tornou-o seu colega. Albino julgou que tais coisas fossem verdade, mas Severo, depois de ter vencido e morto Pescenio Negro e pacificado o Oriente, voltou a Roma e se queixou no Senado de que Albino, esquecido dos benefícios dele recebidos, tentara matá-lo traiçoeiramente e, por isso, era obrigado a ir punir a ingratidão. Depois, foi ao seu encontro nas Gálias e lhe tirou o governo e a vida. Quem examinar cuidadosamente as ações deste homem acabará por julgá-lo um ferocíssimo leão e uma astutíssima raposa, e verá que foi temido e reverenciado por todos, e não odiado pelo exército, e não se admirará se ele, homem novo, pôde manter tão grande poder. É que a sua alta reputação o defendeu sempre daquele ódio que o povo lhe poderia ter votado, em virtude das suas rapinagens. E Antonino, seu filho, foi também homem que tinha excelente proceder, que o tornava maravilhoso no conceito do povo e benquisto pelos soldados, porque era militar, suportava otimamente qualquer fadiga e desprezava os manjares delicados e quaisquer outros elementos de conforto. Isso era o suficiente para fazer com que se tornasse estimado por todos os exércitos. Não obstante, sua ferocidade e crueldade foram tão grandes e inauditas que mandou matar grande número de particulares e assim sacrificou grande parte do povo de Roma e todo o de Alexandria,
de tal modo que se tornou muitíssimo odiado por todos e começou a ser temido também por aqueles que com ele privaram e, afinal, foi assassinado por um centurião em meio de seu exército. É de notar-se, neste ponto, que tais assassínios, deliberados por homens obstinados, são impossíveis de evitar pelos príncipes, pois que todo aquele que não temer a morte poderá executá-los. Não deve, porém, o príncipe temorizar-se, porque são muito raros. Deve apenas guardar-se de não injuriar gravemente alguma das pessoas de que se serve e que ele tem junto a si, a serviço do seu principado, como fez Antonino. Havia este assassinado indignamente um irmão daquele centurião, e ainda ameaçava este todo dia, mas, apesar disso, conservou-o na sua guarda, o que vinha a ser coisa temerária e capaz de arruiná-lo, como aconteceu. Passemos agora a Cômodo, a quem teria sido fácil manter o poder por tê-lo alcançado júri hereditário, sendo filho de Marco, e lhe bastava apenas seguir as pegadas do pai para contentar o exército e o povo. Mas, como era de índole cruel e bestial, para poder usar da sua rapacidade contra o povo, pôs-se a favorecer os soldados e os tornou licenciosos. Por outra parte, não se preocupando com a dignidade, descendo frequentemente às arenas para combater com os gladiadores e fazendo outras coisas vis, pouco dignas da majestade imperial, tornou-se desprezível no conceito dos soldados. Tendo-se tornado dessa forma, odiado por uns e desprezado por outros, conspirou-se contra ele e foi assassinado. Resta-nos narrar as qualidades de Maximino. Este foi homem extraordinariamente belicoso, e estando os exércitos enfastiados com a passividade de Alexandre, de que falei antes, morto este, elegeram-no para o governo. Maximino, porém, não reinou por muito tempo, porque duas coisas o tornaram odiado e desprezado. Primeiro, ser de baixa extração, pois já fora pastor na Trácia, fato que era conhecido por todos e o rebaixava muito no conceito de toda a gente. Segundo, tendo, quando da sua elevação ao império, adiado a sua ida a Roma para entrar na posse da dignidade imperial, dera de si fama de ser muito cruel, pois, por intermédio dos seus prefeitos, em Roma e em toda parte, perpetrara numerosas perversidades. Assim, movido todo o mundo pelo desprezo de sua baixa ascendência e cheio de ódio pelo temor de sua ferocidade, surgiram as conspirações. Revoltou-se primeiramente a África, depois o Senado e todo o povo romano, e mais tarde toda a Itália esteve contra ele. Juntou-se a esse movimento o seu próprio exército, o qual estava em campanha sitiando Aquileia, e, tendo encontrado dificuldade para isso, enraivecido pela crueldade do príncipe, suprimiu-o, pois o viu cercado de inimigos e já não o temia. Não quero falar de Heliogábalo, nem de Macrino, nem de Juliano, os quais, por terem sido inteiramente menosprezados, extinguiram-se logo. Não quero falar destes, dizia, e sim passar à conclusão deste assunto. Assim digo que os príncipes dos nossos tempos, no seu governo, não têm esta dificuldade de dar satisfações exorbitantes aos soldados, pois, não obstante se deva ter para com aqueles certa consideração, rapidamente resolve-se a situação, por não ter nenhum desses príncipes um exército que se tenha desenvolvido com os governos e administrações das províncias, como era nos exércitos do Império Romano. E se naquela época era necessário satisfazer mais aos soldados do que ao povo, agora é mais necessário a todos os príncipes, exceto ao grão-turco e ao sultão do Egito, satisfazer mais ao povo do que ao exército, porque este é menos poderoso do que aquele. Excetuo o grão-turco pelo fato de conservar este em torno de si 12.000 infantes e 15.000 soldados de cavalaria, sendo que disso dependem a segurança e o poder do seu reino.
É necessário, portanto, que, em lugar de qualquer outra consideração para com outrem, aquele seja amigo dos exércitos. A mesma coisa sucede ao reino do sultão do Egito. Estando tudo nas mãos dos soldados, convém também a ele mantê-las como seus amigos, sem se preocupar com o povo. E deve-se notar que este reinado do sultão é diferente de todos os outros principados, porque é semelhante ao papado, o qual não se pode classificar nem como principado hereditário, nem como principado novo, posto que não são os filhos do príncipe antigo que se tornam herdeiros e ficam senhores, mas sim aqueles que são elevados a este posto por aqueles que têm autoridade. E, como isso seja uma antiga instituição, não se pode chamar de principado um novo, e também porque naqueles não existem as dificuldades existentes nestes, pois, embora o príncipe seja novo, a organização do Estado é velha, e os governantes são obrigados a recebê-lo como se fossem senhores hereditários. Voltemos, porém, ao nosso assunto. Direi que quem considerar o que antes referi verá como o ódio ou o desprezo foram causas da ruína dos imperadores mencionados, e conhecerá também os motivos por que parte daqueles procedendo de uma forma e outros de maneira contrária, alguns deles terminaram bem e outros tiveram um triste fim, e também porque a Pertinax e Alexandre, por serem príncipes novos, foi inútil e danoso querer imitar Marco, que no principado estava júri hereditário. Igualmente porque a Caracalla, Cômodo e Maximino foi pernicioso imitar a Severo, por não terem possuído tanta virtude que bastasse para que pudessem seguir-lhe o caminho. Um príncipe novo, num principado novo, não pode, portanto, imitar as ações de Marco, nem da mesma forma é necessário imitar as de Severo. Deve sim aproveitar de Severo as qualidades que forem necessárias para fundar o seu estado, e de Marco aproveitar as que sejam gloriosas e convenham para manter um estado que já esteja estabelecido e firme. E é de se notar aqui que o ódio se adquire quer pelas boas, quer pelas más ações. Por isso, um príncipe, querendo manter o Estado, como disse mais acima, é frequentemente obrigado a não ser bom, porque, quando aquela maioria, povo, soldados ou grandes que sejam, de que tu julgas ter necessidade para te manteres no poder, é corrompida, convém que sigas o seu pendor para a Sanávia do imperador Juliano, persuadiu o exército do qual era capitão na Ilíria de que era oportuno ir a Roma para vingar a morte de Pertinax, assassinado pelos pretorianos, e sob esse pretexto, sem aparentar que aspirava ao poder, conduziu o seu exército contra Roma e chegou à Itália antes mesmo da notícia da sua partida. Chegando-se Severo, tiveram um triste fim. É que Severo foi tão valoroso que, mantendo a amizade dos soldados, embora oprimindo o povo, pôde sempre reinar com felicidade, porque aquelas suas virtudes o tornavam tão admirável no conceito dos soldados e do povo, que este ficava, de certa forma, atônito, e aqueles reverentes e satisfeitos. Conhecendo Severo, há que desfazê-la e, nesse caso, as boas ações são prejudiciais. Mas falemos de Alexandre, que foi tão bondoso que entre os louvores que se lhe atribuem está o de não ter, durante os 14 anos que manteve o império, mandado executar quem quer que fosse sem prévio julgamento. Apesar disso, sendo considerado efeminado e homem que se deixava dominar pela mãe, e tendo por isso caído no desprezo, o exército conspirou e ele foi assassinado. Falando agora, de outro lado, das qualidades de Cômodo, Severo, Antonino, Caracalla e Maximino,
vereis que foram extremamente cruéis e rapaces. Para satisfazer os soldados, não deixaram de cometer nenhuma daquelas injúrias que se pudessem cometer contra o povo, e todos, excetuando